E aí, pessoal, tudo bom? Mais uma vez a Shiro está de volta e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre todos os meus hobbies. E como eu tenho muitos hobbies, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. E essa é a primeira parte, então bora pro vídeo. O meu primeiro dos 8 hobbies deste vídeo é, com certeza que todos vocês sabem, que é desenhar. Eu geralmente desenho no tradicional e no digital também. Eu vou deixar aí algumas fotinhas, um trecho de um vídeo, né, mostrando alguns desenhos tradicionais meus. E eu geralmente costumo variar bastante nos meus vídeos. E não se preocupe com o barulho do fundo se estiver aparecendo, porque está chovendo muito. Como vocês já devem saber, desenho é o principal tema desse canal. Então já deve dar pra imaginar que é um dos meus hobbies mais fortes, né? Mas eu acho que todos os meus hobbies se dividem quase que igualmente, menos o próximo. O próximo eu não faço muito, mas eu costumo desenhar bastante, até porque desenhar envolve muitas outras coisas que eu também gosto de fazer. Meu segundo hobby é fazer pintura em tela. Como eu acho muito específico fazer pintura em tela e muito diferente de só desenhar e desenhar com outros materiais, então eu deixei em um tópico separado. Eu gosto muito de pintar, é muito relaxante pra mim, só que nem sempre eu tô inspirada pra fazer isso, né? Que eu preciso reservar um tempo e eu sempre faço uma tela em um dia só, em pouco tempo, não tão pouco tempo assim, mas como nem sempre eu tô inspirada e nem sempre tenho telas disponíveis, então eu deixo pra pintar alguma coisa só quando vir alguma ideia muito boa pra mim. Mas apesar de não fazer muito isso, eu tenho poucos quadros, né? Eu gosto muito quando eu faço. Meu terceiro hobby é a criação de personagem e designs, que está vinculado com o meu primeiro hobby, que é desenhar. Então, como vocês já viram, a maior parte dos meus desenhos que eu posto nesse canal são dos meus personagens que eu criei. Que desde que eu comecei a escrever história, eu crio personagem aleatório, sabe? Quando eu comecei a desenhar, eu não era tanto assim de ficar desenhando Naruto, outros personagens, eu nem ligava, eu gostava mais de desenhar coisas da minha cabeça. Então eu sempre tive muita facilidade para criar personagens nesse caso. Com o tempo eu tive mais facilidade para criar histórias e com o tempo também eu fui melhorando muito os meus designs e hoje uma das coisas mais favoritas que eu mais gosto de fazer é design de personagem, porque eu gosto muito de deixar eles únicos. E apesar de eu não ser muito boa com roupas e moda, essas coisas, eu diria que eu consigo fazer designs bem originais e eu gosto muito dos que eu faço. O meu quarto hobby talvez soe um pouquinho estranho, mas eu só percebi depois de alguns anos, né, que eu nunca ninguém usa agenda de verdade, né? Todo mundo ganha agenda de aniversário, em amigo secreto, todo mundo ganha agenda e fica fazendo estoque de agenda. Eu sei que ninguém usa agenda, principalmente aquelas de 300 páginas, a não ser que você seja um estudante de faculdade, essas coisas. Enfim, mas geralmente as pessoas não costumam usar tanto assim agenda, pessoas comuns. Mas eu uso bastante. E eu não uso só agenda, sabe? Não é só pra anotar coisas aleatórias. Apesar de eu realmente anotar coisas aleatórias, eu uso agendas pra anotar listas. E esse é o meu quarto hobby. Eu escrevo listas. A maior parte das coisas que eu já escrevi na minha vida foram listas. E isso é bem aleatório. Eu me sinto muito a Twilight de My Little Pony quando eu penso nisso. Porque é a loira da lista e eu também. Para todas as coisas que eu vou fazer e as coisas que eu não vou fazer também, eu escrevo listas, eu escrevo listas sobre literalmente tudo da minha vida. Eu faço uma lista. Deixei até aí a minha agenda de uns anos atrás, que eu escrevi quase ela inteirinha só de listas e a minha próxima agenda também tá cheia de listas. E não se preocupe, eu gosto muito de fazer isso. E é uma forma de me organizar, apesar de ter listas demais pra realmente lembrar de como me organizar. Mas tudo bem, vamos pro próximo. Como vocês já devem ter reparado na criação de personagem, com o tempo eu fui incentivando minha imaginação a crescer mais e com isso escrever histórias. E isso se tornou o meu próximo hobby. E na verdade eu não escrevo tantas histórias assim, mas eu crio muitas histórias na minha cabeça. A maior parte delas eu não terminei nem mesmo na minha cabeça, o que é meio triste.
Mas eu tenho muita facilidade para criar história de todos os tipos. É a única que eu terminei de escrever, que a propósito eu já publiquei o meu primeiro livro. Eu vou deixar o link do vídeo apresentando esse livro aqui nos cards. E também vou deixar o link do livro na descrição. Ele está R$60, porque eu não tenho dinheiro para conseguir um investimento um pouco menor para vocês conseguirem comprar mais barato. Mas se você quiser apoiar meu trabalho, eu vou ficar muito feliz. E, enfim, esse foi o único livro que eu escrevi até agora. Pretendo escrever mais. Porém, eu tenho muitas histórias no papel. Eu tenho mais do que histórias meio escritas. Eu tenho muitas ideias, muitos personagens vindo das histórias. Eu tenho tanta coisa guardada que eu poderia escrever livro pro resto da minha vida. Enfim, esse é meu quinto hobby. Vamos pro próximo. Como vocês já devem ter reparado, eu gosto muito de histórias e de criar personagens e de desenhar meus personagens. Então, de onde será que isso veio? Sim, eu sou uma leitora compulsiva. Eu leio muitos livros. Eu amo ler. Esse é um dos hobbies favoritos meus, porque eu não tenho que fazer nenhum esforço para isso. Eu tenho que pegar um livro e ler. E assim que eu leio, entro dentro da história e fico alguns dias enquanto eu leio o livro dentro da história. E eu me deixo afetar muito pelas histórias que eu vejo. Enfim, já faz um tempo que eu comecei a ler de verdade, né? Eu sempre li. Eu já comentei em um vídeo sobre isso, eu acho. Sobre como eu comecei a ler bastante, né? Sempre fui incentivada a vida toda a consumir histórias, a ler histórias de quadrinhos, livros, etc. Mas a partir de 2018, eu acho, eu comecei a ler mais seriamente, que eu comecei a largar os infantos juvenis e partir para livro com só letras, só palavras. E a partir daí eu não consegui voltar atrás. Em 2018 eu não li tantos livros, mas com o tempo eu comecei a ler mais. Eu comecei a ler 20, 30 e hoje em dia eu leio 40 livros por ano. E eu pretendo bater essa meta bater a meta de 50 livros por ano. E isso é muito divertido. Acredite, eu leio muito rápido, então isso não é um hobby que me dá muito trabalho, na verdade. O sétimo e penúltimo hobby dessa lista é... Bem, como vocês já viram, eu gosto muito de escrever. Eu faço listas, eu faço criação de personagens, eu escrevo histórias. E eu também escrevo para expressar os meus sentimentos. Não, eu não escrevo diário, pelo amor de Deus, eu não tenho paciência para isso. Mas eu escrevo cartas. Eu gosto. Isso é um hábito que eu criei lá há muito tempo, quando eu conheci a minha melhor amiga. Ela me dava cartas de presente de aniversário e aí a gente começou a trocar cartas. E desde então, escrever cartas para algumas pessoas é a minha principal forma de expor tudo que eu sinto. Eu não sinto muita felicidade de expor falando o que eu sinto, o que eu passo, mas quando eu escrevo, nossa, eu escrevo a rodo. Para todas as pessoas que eu quero que elas saibam como eu me sinto sobre elas, eu escrevo detalhadamente tudo que eu gosto nelas, essas coisas, e tudo como eu me sinto. Então, a minha principal forma de expressão é por cartas. Então, se você recebeu uma carta minha, uma carta bem grande, significa que eu gosto e te admiro muito. Finalmente, o último hobby. E essa lista eu fiz toda bagunçada. Eu tinha arrumado ela para ficar toda certinha, sabe? Tudo com as coisas lineares e complementando. Mas quando eu percebi, eu já tinha começado a gravar na primeira lista. Então vocês se ignorem. Mas o último hobby é que eu coleciono materiais de desenho. Sim, eu não faço muitas coleções. Não, coleções grandes pelo menos, porque eu tenho agonia de ter muitas coisas. Mas com materiais de arte geralmente não ocupam tanto espaço assim. Então eu coleciono alguns, eu vou deixar aí um videozinho mostrando alguns dos materiais que eu tenho do meu cantinho especial só para os meus materiais tradicionais de desenho. E não, quase não uso eles, principalmente agora que eu estou no desenho digital. Eu não tenho muita paciência, mas ainda assim eu amo muito eles e eu não quero me desfazer deles por nada. E se vocês quiserem, e o que eu pretendo fazer, porque eu não tenho tanta ideia de vídeo assim, eu vou fazer uma lista de todos os materiais que eu tenho. Espero que vocês gostem e que te inspirem de alguma forma. Enfim, esses foram todos os meus hobbies
a primeira parte, né? Porque foram os primeiros 8 deles. Agora faltam só 7, mais ou menos. Se eu não descobrir algum no caminho. E no próximo vídeo eu vou completar essa saga de hobbies para vocês conhecerem um pouco mais de mim, já que os outros vídeos que eu falei um pouquinho da minha história, um pouco sobre mim, vocês gostaram bastante. Então eu vou fazer mais coisas desse tipo. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem sugestão nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau!